filosofia. Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje, uma aula para o nosso módulo de filosofia. Esse quadro que eu tenho o maior carinho, que é o filósofo da vez. E hoje é dia de falar de Simone de Beauvoir. Acho que meu francês ele deve estar em dia. Simone de Beauvoir. Então, ela é uma filósofa nascida na França, em Paris, para ser mais exato, no ano de 1908. E a sua importância, ela está ligada ao seu livro de maior destaque, que foi O Segundo Sexo, onde as citações desse livro acendeu uma nova onda de feminismo na Europa e da Europa para o mundo, e permanece um texto-chave para todas as ativistas femininas, né? Essas ativistas feministas, além de muita literatura, que eu acredito que elas devem se fundamentar, um livro que é quase obrigatório é o de Beauvoir. E ela faleceu na mesma Paris no ano de 1986. Vamos lá. Antes de prosseguir, eu preciso explicar sobre o existencialismo. O que é o existencialismo? O existencialismo é uma abordagem filosófica que enfatiza a primazia da existência individual. Esse existencialismo ele rejeita a ideia de que os seres humanos teriam essências fundamentais, as quais, onde de alguma maneira seria possível separar a sua vida de forma particular. O existencialismo também é muitas vezes associado alternadamente à ideia de que os seres humanos são necessariamente livres, com o ceticismo moral. Eles seriam livres dessa moralidade, né? É a negação de que existem códigos morais obrigatórios e objetivos, com o ateísmo e com a questão sobre a possibilidade de se viver autenticamente, sem necessariamente uma regra pré-definida ou um conceito de moral. Simone de Beauvoir, embora uma filósofa importante por suas próprias qualidades, talvez ela seja mais conhecida pela sua relação com Jean-Paul Sartre. Tem vídeo aula aí sobre Sartre na nossa playlist de filosofia. Para mais detalhes e revisões, dá uma passadinha lá. E esse fato, além de incorreto, é profundamente irônico. Irônico por quê? Beauvoir foi provavelmente a mais importante pensadora feminista do século XX, e além do mais, o argumento principal do seu livro mais significativo, né, O Segundo Sexo, é exatamente que as mulheres tendem a ser definidas como o outro. Esse outro, entre aspas, o outro lado, a outra parte. Mas o outro lado e a outra parte de quem? O outro lado e a outra parte dos homens. Por isso é que é irônico achar que Simone de Beauvoir ela só é reconhecida por ter sido parceira intelectual de Jean-Paul Sartre. Embora a ideia do outro possa parecer razoável, de fato envolve uma análise existencial bastante complicada. A noção pode ser rastreada na dialética de mestre e escravo, essa dialética construída por Hegel, onde de forma simples Hegel afirmava que as pessoas definem a si mesmas como sujeitos autônomos pela dominação de seu semelhante, pela dominação do outro. É por isso que é muito perigoso para as crianças quando elas estão acostumadas a viver sempre os adultos dizendo o que elas têm que fazer sem determinar um porquê.
mostrando sempre aquela postura autoritária para com a criança, e isso pode gerar um problema no futuro, onde ela não vai conseguir construir uma personalidade própria, tá? Beauvoir assumiu essa ideia, também desenvolvida por Sartre, e aplicou-a ao relacionamento entre homens e mulheres. É só substituir os termos mestre, escravo, homem e mulher. Assim, na introdução de O Segundo Sexo, ela argumentava que a mulher é definida e diferenciada com referência ao homem e não em sua própria referência. Ela é incidental e não essencial, que é o contrário, né, de essencial. E ele é o sujeito, ele é absoluto e ela seria, por consequência, o outro. Beauvoir também faz uso de dois outros termos hegelianos, que é a transcendência e a emanência. Tudo isso para analisar a relação entre os sexos homem e mulher. Os homens manifestam a sua transcendência quando empreendem projetos livremente, principalmente na esfera do trabalho, onde ele define a sua relação com o mundo, enquanto as mulheres são condenadas à imanência, que é a repetição das suas tarefas, tidas como triviais, da existência do seu cotidiano. Em particular, aquelas tarefas que envolvem seus papéis como mães, donas de casa, objetos de desejo sexual masculino. Tá? Beauvoir não acreditava que os homens realmente roubavam a liberdade das mulheres. Isso esbarraria em seu existencialismo, o qual ela mesma afirma que toda pessoa é necessariamente livre. Então, ela, como uma pensadora, ela não cairia nessa contradição. Ao contrário, segundo a própria, as mulheres são percebidas e percebem-se a si mesmas naturalmente inferiores aos homens. O seu status como outro parece uma função natural da feminilidade. Em outras palavras, a inferioridade vem embutida na ideia do eterno feminino e faz parte daquilo que é ser mulher, que é ser o outro do homem. Então ela tenta explicar que isso já é uma tendência biológica, uma tendência intelectual. Não, intelectual não é o termo certo. Talvez uma tendência neural, biológica, de instinto. A própria mulher ela se identificar como não a sua maioria, para eu também não ser taxado aqui. À medida que a inferioridade feminina parece natural, entre aspas, as mulheres são frequentemente cúmplices de sua própria opressão. Enquanto existem as ativistas femininas, tem aquelas que acreditam que esse conceito de que a mulher ela é inferior ao homem é um conceito natural e que deve ser seguido. Um grande exemplo disso são as esferas evangélicas. É um tema comum no existencialismo de que existem certas vantagens na negação da liberdade. Beauvoir desenvolveu essa ideia e argumentou, por exemplo, que a mulher, mais do que buscar seus próprios projetos livres, deveria preferir a segurança de uma vida definida em termos de sua ligação com um determinado homem. Todo o contexto social do século, pegando, né, aqui o Brasil, do século 17, 18 e 19, era basicamente isso. Os pais se encarregavam de organizar bons casamentos e que em sentido? Casamentos que trouxessem recurso financeiro para sustentar a sua própria família, né, da menina que estava se casando, como também, por tabela, a família dos cônjuges, né? Então, casamentos tradicionalistas, de famílias tradicionais de renome com renda, eram executados entre eles mesmos. É desnecessário lembrar que, na visão de Beauvoir, a ideia do eterno feminino ela é ilusória. Como diz a mais famosa citação do seu livro, O Segundo Sexo, um livro que eu recomendo, nenhuma pessoa nasce, mas ao contrário, torna-se mulher. Para alcançar a liberdade, então, as mulheres precisam rejeitar conceitos como a feminilidade
que confinam suas vidas à repetição enfadonha de um trabalho penoso. E para finalizar, né, uma frase da própria Simone de Beauvoir, onde ela diz: não é pelo fato de dar a vida, mas de tirar a vida, que o homem é elevado acima do animal. Por isso a humanidade, a superioridade, foi concebida não ao sexo que gera a vida, mas ao sexo que provoca a morte. Isso explica muito dos feminicídios, né, praticados por homens por conta de um ciúme doentio, pela não aceitação de um término de uma relação. Então essa frase ela é bem tocante e ela é bem atual. Não é pelo fato de dar a vida, mas de tirar a vida, que o homem é elevado acima do animal, e por isso na humanidade a superioridade foi concebida não ao sexo que gera a vida, mas ao sexo que provoca a morte. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Continuem ligados aí no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Dúvidas, comentários e sugestões, deixa aí na aba de comentários. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar os conteúdos aqui do canal. Fiquem todos bem. Até uma próxima.